Paz e luz, paz e amor, vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Estamos lendo o livro O Sublime Peregrino do mestre Ramatiz, psicografado pelo médium Hercílio Mães. Capítulo 26. Jesus e os Essênios. Pergunta: estranhamos que os judeus, em geral tão obstinados, especuladores, richentos e fanáticos na época, pudessem se afinar com um movimento essênio, tão sutil e esotérico. Ramatiz: os judeus que ingressavam na confraria dos essênios não tardavam em abandonar o seu modo mecânico e lamentoso de orar a Jeová, libertando-se do rosário de murmúrios ininteligíveis ou das cantarias monótonas tão familiares nas sinagogas. Nos santuários essênios, eles aprendiam noções das leis do cosmo e dos mistérios da criação, conjugadas ao estudo da imortalidade do espírito. Em breve, eles dominavam suas paixões, sustiam-se nas rixas e discussões religiosas, abrandando a cupidez nos seus negócios e tornando-se mais compreensíveis nas relações humanas. Rompiam as velhas algemas das tradições religiosas, do tabu da lei temerosa de Moisés, dos sistemas e das seitas separativistas, superando pouco a pouco os preconceitos de raças em lisonjeira efusão afetiva com as demais criaturas. Os gestos ruidosos e torrentes de palavras tão peculiares aos judeus sofriam modificações salutares sob o toque renovador dos ensinamentos essênios na intimidade dos santuários. Eles adquiriam a precisão no falar e no pensar, desapegavam-se dos bens materiais, desenvolviam a memória e ajustavam sentimentos numa vivência superior. Por isso, durante a tentativa sediciosa dos galileus em Jerusalém, que resultou na prisão e crucificação de Jesus, ali não participou um só adepto essênio do círculo interno. Muitos dos valiosos ensinamentos dos essênios, e que no tempo de Jesus ainda cingiam-se a certos ritos e a uma pragmática iniciática tradicional, hoje podem ser apreendidos e cultuados com facilidade, sem o discípulo abandonar suas tarefas cotidianas. Considerando-se que o cristianismo tem convertido indivíduos das raças mais exóticas, como o árabe, o hindu, o chinês, o japonês ou o próprio indígena, é óbvio que os essênios encontravam mais facilidade em doutrinar o judeu especulador e obstinado, porque era um movimento nascido e evoluído em sua própria pátria e ensinado pelos seus próprios patrícios. Pergunta: podereis dizer-nos algo do Conselho Supremo composto pelos 70 anciãos essênios? Ramatiz: no Conselho Supremo só eram admitidos os essênios idosos e de elevado teor espiritual, homens da mais alta sabedoria e que já haviam renunciado ao desejo da vida humana e jamais se negariam de sacrificar-se pela felicidade alheia. Eles permaneciam no equipo carnal, na função de verdadeiros catedráticos da espiritualidade e no passado já haviam servido na fraternidade dos profetas. Na época de Jesus, entre os anciãos essênios estavam encarnados os profetas Ezequiel, Miqueias, Neemias e Job, componentes do Conselho Supremo e todos sob a tutela do profeta Jeremias. Aliás, os anciãos essênios formavam um grupo de espíritos que desde os primórdios da Atlântida vinham elaborando os estatutos preliminares da efusão espiritual na terra e o preparo da lavoura para as sementes abençoadas do Cristo Jesus. Em tempos remotos foram conhecidos como os profetas brancos, depois por Antulianos, Dactilos, Coptás e finalmente essênios. Atualmente já estão se disseminando outra vez pela terra, a fim de organizar a elevada confraria de disciplina esotérica em operosa atividade no mundo profano, para a revivescência do cristianismo nas suas bases milenárias. Jesus também já havia estado com eles na Atlântida, quando viveu na terra, a majestosa personalidade de Antúlio, o profeta sublime, que em época tão recuada já fundara a fraternidade da paz e do amor, cujos adeptos ficaram conhecidos pela tradição esotérica como os Antulianos, e Jesuelo, o notável discípulo atlântido que lhe foi fiel até os últimos instantes da invasão dos bárbaros e da destruição do templo da paz e do amor. Onde sucumbiu Antúlio, também retornou à Judéia para o advento do cristianismo, encarnado na figura de João, o evangelista. Talvez os essênios fossem, há 2000 anos atrás, um ponto de luz muito forte, muito poderoso, assim, que a espiritualidade se ancorava para educar os espíritos encarnados. Por exemplo, Ramatiz vai falando como judeus que seguiam a lei mosaica, né, antes de se iniciar nas confrarias essênias eram de um jeito, e aí depois que se iniciavam, adotavam outro comportamento, um comportamento mais refinado, mais elegante, no qual as emoções daquele espírito eram organizadas, reequilibradas, ele estudava conhecimentos esotéricos profundos, ele reaprendia a usar da própria fala, sabe?
articular a comunicação, articular a própria fala. Então os essênios, para além de serem espíritos sábios que ancoravam luz naquela época, eles eram professores, né? Qualquer um podia chegar lá e buscar passar pelo rito de iniciação. Obviamente que a gente sabe que não deve ser do dia para a noite. Tem momentos no livro em que fala que só uma etapa durava 3 anos, assim. Mas qualquer um podia chegar e perseverar nesse caminho de iluminação espiritual. E a partir daí, ter uma alma reeducada. Isso é tão profundo, porque eles vieram antes de Jesus. Naquele tempo, eles já aplicavam todos os conhecimentos e já estavam iluminados. Aí Jesus vem para ser esse pai cósmico, entendeu? Esse portador da mensagem. Eu gosto disso, de pensar que primeiro tiveram que vir os essênios e eles vinham lá de trás da Atlântida, bota fé. Olha quanto chão, olha a ancestralidade aí se fazendo presente. Eles vinham lá de trás, nesse caminho espiritual, espíritos que estavam sendo preparados pelo Altíssimo para serem semeadores da terra que iria receber o Evangelho. É uma reflexão sobre ancestralidade mesmo. Às vezes a gente acha que existiu um pioneiro, um grande líder, uma grande figura que faz tudo. E é uma ilusão, porque ninguém faz nada sozinho. Quebrar estruturas antigas sozinha e recolocá-las num novo lugar, trazendo novos postulados, novos conhecimentos, sozinho, isso é ilusão, isso é equívoco. E a gente aprendeu aqui nesse texto, em capítulos passados, que o cristianismo só pôde florescer porque Jesus Cristo não chegou com a ideia sozinho. A terra ali da Galileia já estava minimamente adubada com esses conhecimentos, entendeu? A Palestina era um vulcão de crenças e ideologias religiosas e espirituais. Os essênios já falavam de imortalidade da alma, reencarnação, amor ao próximo, entendeu? E aí chega Jesus para unificar, para pegar todas essas ideias, todo esse conhecimento e amarrar um laço, um elo que unifica todos nós debaixo do mesmo Deus. Os tempos mudaram, né? Não dá pra gente ser completamente abnegado como eles podiam fazer lá. Até dá pra gente fazer, mas aí talvez a gente não tenha uma qualidade de vida que é aquela que todo mundo quer ter. Todo mundo quer ter uma vida digna, né? Uma vida que tenha elementos, uma vida robusta, cheia, né? E para isso você precisa, em algum nível, se adaptar às questões do sistema. Mas isso era um critério para os antigos, para definir o seu quilate espiritual, que é o seu nível de abnegação material. Então, no Conselho dos Essênios, a gente tinha esses mestres aí que, bom, só Deus, e tá no registros acásticos, né? A forma que eles viviam, deviam viver realmente uma vida de total abnegação do ego, meditação, alimentação natural, só se alimentar quando realmente o corpo pede. Meditar. Hoje a gente pode fazer isso, né? Tem mosteiros por aí, você pode se iniciar no budismo ou em outras religiões, assim, outras seitas, e viver esse estilo de vida. Cada um vai saber o nível de sede espiritual da sua alma e o que vai matar a sede desse espírito. Cada um sabe a profundidade do seu nível de busca e o que você precisa fazer com a mensagem uma vez que ela chega a você. Por hoje é só. Vocês estão sintonizados com a RAM. Eu sou seu radialista Aroni. Câmbio, desligo.